A ideia é que a gente possa fazer um bate-papo, eu, Paulo e a Nilbe, a gente vai colocar um pouco de algumas impressões a respeito. Nós não vamos detalhar a legislação aqui, mas nós vamos colocar os pontos principais e colocar algumas questões de ordem prática. Então fiquem bem à vontade para perguntar. A gente sabe que muitas instituições têm suas dúvidas, suas necessidades. É muito diferente a realidade das instituições no Brasil. Então, às vezes, é uma oportunidade que a gente tem para poder estar dialogando com vocês, tá? Ah, o que que nós tivemos aí até o momento, né? A gente sabe que nós vamos ter outras normas, tá? Até o momento foi o decreto, que eu acho que isso já foi bastante discutido, é que mesmo nós tivemos o webinar da Roper, tivemos de outras associações que organizaram também, falando do decreto, que é o novo marco regulatório da EAD. Nós tivemos duas portarias, a 378 e a 381, uma falando do formato de oferta, e aí falando um pouco das áreas do conhecimento, que a gente vai explicar um pouco, e a portaria 381 que fala regras de transição, que a gente vai falar um pouquinho à frente. E os referenciais de qualidade, que também serve ali com alguns elementos interessantes para a gente entender e para que as instituições possam se organizar melhor, tá? Então nós vamos falar um pouco dessas informações, só que nós não vamos pegar a legislação e ficar lendo ela aqui, tá? Também é importante a gente compreender que foi revogado o decreto de 2017, 9057, que era o marco anterior. Então esse deixa de existir. Também foi revogada a portaria 11 de 2017, né? Essa deixa de existir e o MEC publicou duas portarias e terá que publicar outras, tá? Foi revogado também a portaria 2117 de 2019, que falava dos 40% em EAD nos cursos presenciais. Isso, o próprio decreto, ele já delimita isso em 30%, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, aquela portaria, ela deixou de existir. Altera o decreto também de 2017, que fala da organização da educação superior, exatamente isso que o Vianney estava colocando. Entrou aí uma terceira forma, que é o semipresencial, tá? Então, ele altera o decreto 9.235, quando ele fala desse formato de oferta e fala também do credenciamento e do recredenciamento de IES, tá? Então, tudo que diz respeito a isso foi modificado do decreto 9.235. E Will, só te Pode falar. interrompendo, voltando ali na, na portaria 2117 que foi revogada, além do limite de 40%, nós também temos os indicadores de padrão decisório que essa portaria traz. Então, nós estamos hoje com uma insegurança regulatória, porque essa portaria ela foi revogada, mas nós temos ainda cursos que estão em processo de reconhecimento, cujo padrão decisório tem aí nessa portaria que foi revogada alguns indicadores. Tem na portaria, acho que na portaria 20 também fala, né, os Também tem. padrões. O que ocorre é que o semipresencial ele não tem esse parâmetro, eles vão ter que criar uma portaria estabelecendo isso. Só que a gente sabe que nós vamos ter novos instrumentos. Isso é uma coisa que a gente sabe. O MEC ele colocou ali até um cronograma com alguns prazos, até um pouco mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é necessário o MEC publicar os novos extratos e os novos instrumentos, né? Porque isso vai impactar, sim, na forma de avaliação, e aí vai ter que publicar essa portaria colocando o que que é o padrão decisório, se ele, qual vai ser o semipresencial, se eles vão modificar isso, está também na portaria 20, porque deve ter mudanças, sim, tá? A gente não sabe aí porque como que isso vai. Porque antes o próprio credenciamento e recredenciamento tinha alguns indicadores separados, né? Presencial e EAD. Isso modifica, agora se unificou, né? Então, isso ainda realmente não foi publicado, eles vão ter que publicar. Tá, as principais mudanças, tá? Nós temos os formatos de curso, presencial, semipresencial e à distância. Isso eu acho que já está sendo bastante discutido no setor. Nós temos aí uma figura que foi criada, e aí surgem algumas dúvidas, até
abrir para comentários também dos meus colegas sobre as categorias docentes, né? Coordenador, regente, conteudista, as avaliações presenciais e os mediadores pedagógicos que entraram nessa discussão, tá? Não sei se aí o Paulo também quer complementar alguma coisa, já fazer alguma colocação. Eu sei que ele atua bastante nessa parte da organização de pessoas, né? Parte pessoal. Isso tudo aí, Will, obrigado. Bom, quando nós olhamos, sobretudo, para os referenciais de qualidade, e aí é muito importante, né? Nós estamos, tem visto todo mundo muito focado no decreto e nas portarias de maneira adequada, mas com igual relevância, os referenciais de qualidade, eles trazem algumas descrições sobre esses novos atores da EAD. Então, o coordenador de curso sempre foi uma figura presente, o tutor, que sempre foi uma figura presente no nosso cotidiano, ele é relegado a um papel administrativo, então o tutor, ele continua existindo, mas ele fica, digamos, fechado em um processo e papel administrativo para esse tutor, e aí cria-se a figura do que eu tenho brincado de chamado de super-homem, que é, e super-mulher, que é o professor regente, né? Então, o professor regente, que ele passa não só a reger uma turma, mas reger quase uma orquestra inteira, na medida que ele vai precisar estar atento ao professor conteudista, quando não for ele mesmo essa pessoa, e também ele vai ter que estar atento ao desdobramento desses elementos da categoria docente, quando ele busca levar o que ele planejou como objetivo daquele conteúdo para os polos descentralizados, né? Então, ele vai estar ali na figura de um mediador pedagógico. E esta figura acaba mudando. E eu estou dizendo isso do ponto de vista do referencial de qualidade, até porque o referencial de qualidade busca descrever os papéis de cada uma dessas pessoas. E isso, para quem trabalha com direito educacional, é lindo, porque o direito educacional ele é muito multidisciplinar. Então, se você dá 2 passos, você tropeça numa questão trabalhista, dá mais 2 passos, você tropeça numa questão tributária e numa questão de consumidor e por aí vai. E neste caso aqui, isso vai revisar várias coisas de Ô, dentro da Paulo, instituição. Oi. me ajuda então aí, ó. Já que tu é do ramo aí e eu sou leigo no assunto. Qual é a categoria funcional e o critério de classificação e remuneração do mediador pedagógico? Perfeito. Pergunta de US$ 1 milhão, Vianney, Nossa, nossa, vamos lá, Paulo, vamos lá, que era exatamente o que eu quero ia ver. complementar, né? Bom, e aqui é uma mera reflexão. A gente não sabe se vai ter detalhamento de portarias. Nas manifestações que a equipe responsável pela produção do marco fez até o momento, eles têm sido específicos, né? Ó, o mediador pedagógico ele não necessariamente tem que ser um professor. Então, isso é importante. Mas Por ele é outro, parte do corpo docente. O que que calma forma lá. o corpo docente? Vamos só esperar o colega concluir, Vianney. Então, assim, quando É, ele olha, quando ele olha no processo como um todo, ele fala isso, mas além disso, ele não só faz parte do corpo docente, Vianney, como no referencial de qualidade, exige uma formação do indivíduo mediador pedagógico que o vincule com aqueles vinculada. conteúdos que ele tem e será Então, informado no censo. essa é a pergunta. Se ele é membro E do corpo vai aumentar docente, o corpo docente de quem tem é, que Isso. cumprir um quinto e um terço. Então, para resumir, é o seguinte: numa instituição de ensino, nós temos 2 tipos de atividade: as administrativas e as acadêmicas. Se o tutor está fechado no corpo das atividades administrativas, sobra ao mediador pedagógico, portanto, as atividades acadêmicas. Tem uma discussão, e eu estou evitando ser taxativo com isso, porque você tem uma discussão do ponto de vista de, tá bom, para qual convenção coletiva que ele vai quando o assunto é é. sindicato e relações de trabalho? E onde é que ele vai Como que no ele vai. plano de cargos e salários? É, Exato, como é que vai criar essa categoria? Então, esse é um ponto de planejamento, né? E aí, só para. Desculpa, Will, eu já te passo a palavra. Tem conexão com outros pontos, nós vamos falar desses documentos, mas a importância que tem de descrever esses papéis e o que será dentro do seu modelo pedagógico, dentro do modelo pedagógico da sua instituição os limites, papéis e responsabilidades desse mediador pedagógico, seja Sabe ele por na que que eu te sede, seja perguntei? ele no polo, ou no presencial, ou no online. eu gostaria de complementar isso daí até para ajudar um pouco nesse entendimento, tá?
O que que acontece em relação a essas categorias, tá? O MEC, quando ele coloca ali que o tutor ele é técnico administrativo, ele está direcionando que o tutor é um apoio técnico, ele direciona já para qual convenção ele é vinculado. Automaticamente, mediador pedagógico é vinculado a uma convenção que vai envolver os docentes. Ele é docente? Pode ser docente, ele pode fazer os dois papéis. Não quer dizer que automaticamente o mediador pedagógico ele é docente da instituição, tá? O próprio MEC, quando ele coloca que no censo é informado as duas categorias, eu entendo que mediador pedagógico não vai interferir nos 20% de TI para centro universitário, nem de um terço da universidade. Não vai interferir. Por quê? Porque eu vou ter mediador pedagógicos presenciais espalhados em vários polos. Tá? Ele não mistura as informações, são coisas independentes. Para a função exercida no processo de ensino, eu tenho docente e eu tenho mediador pedagógico. Questões trabalhistas. Para mim, mediador pedagógico deverá ficar vinculado à convenção do sindicato docente. Vai ter que ser criado, e isso até acho que as instituições deveriam se organizar para isso, ao elaborar a convenção coletiva para o ano que vem, 2026, criar essa categoria desvinculada e descrevendo qual é o papel. Algumas convenções coletivas até descrevem os tutores, não tem problema fazer isso. Tá? Então é importante que se escreva, para quê? Até para dar uma certa proteção para as próprias mantenedoras e também para o profissional que vai exercer a função de mediador pedagógico. Então isso precisa ser escrito. É igual plano de carreira. Em várias instituições eu implantei plano de carreira e às vezes eu já criei a figura do tutor, eu chamava de tutor de aprendizagem e tutor de apoio técnico. Eu já há muitos anos já trabalho separado a figura. Por quê? Se eu tenho alguém, um profissional, auxiliando na parte pedagógica, inclusive corrigindo avaliações, a chance de eu vincular ele como docente é grande, a não ser se eu descrevo isso. Então, no plano de carreira, é interessante fazer o quê? Eu tenho a carreira lá docente. Adapte o plano de carreira e crie a figura mediador pedagógico, como se fosse uma linha com a carreira definida, com a descrição. Você se resguarda do ponto de vista trabalhista. E a mesma coisa as convenções trabalhistas. É interessante que aí as mantenedoras se organizando junto com o próprio sindicato, organize isso. Isso vai dar a segurança trabalhista necessária. Então, para mim, são coisas totalmente diferentes, tá? No censo e no instrumento de avaliação, nós vamos ter indicadores separados. Como hoje eu tenho um indicador falando tutor, por isso é que esse instrumento ele não serve mais, tá? O MEC tem que aprovar novos instrumentos. Eu vou ter ali a descrição de mediador pedagógico, que ele descreve a questão de titulação, tem que prevalecer estricto sensu. Do ponto de vista de qualidade, o MEC pode definir e estabelecer essas regras. Isso não interfere num terço de universidade, tempo integral, e nem interfere num terço de titulação e nem nos 20% para centro universitário. Eu entendo elementos totalmente separados, tá? Juridicamente. Até isso é uma das perguntas que o pessoal está fazendo bastante para nós. E eu É, oriento a fazer essa separação. Contrato de trabalho separado. Eu tenho um contrato de trabalho docente e eu tenho um contrato de trabalho mediador pedagógico. Ah, o docente também é mediador pedagógico. Eu tenho que estabelecer isso nas funções. Eu posso fazer esse contrato, posso fazer esse acréscimo, tá? Posso fazer até como consultoria, tá? A gente sabe que muitas instituições elas vão ter isso como demanda de complexidade e é importante se resguardar para fazer isso de forma correta. É. correta. E aí, Ó, só por para que que eu fiz essa complementar, pergunta? Não, só voltando, por que que eu fiz essa pergunta? Porque a primeira convenção coletiva que teve a figura do tutor foi em Santa Catarina. Isso. Eu conduzi essa negociação junto com o Fábio Castro, que era o coordenador jurídico da Unisul. Eu dirigia a Unisul Virtual, a Josimar era a vice-diretora, e nós nos reunimos com os sindicatos aqui em Santa Catarina para criar a primeira convenção coletiva que teve tutor com remuneração diferenciada de professor. Na convenção coletiva foi aqui em Santa Catarina em 2003.
Eu lembro direitinho quando nós conseguimos fazer isso, inclusive com a participação do Conselho Estadual de Educação. Esse modelo foi irradiado para o Brasil inteiro depois. Isso, Demorou Paraná, quase 20 DOC. anos para pacificar. A hora que pacificou, o MEC muda. Vem um ator novo. E Nós Mas esse eu gastamos elemento. acho, quase 20 anos. Ok, devolvo a bola para vocês aí, vamos para a nova mas pauta, eu porque o acho que tempo ruge. é até questão trabalhista, é até importante essa definição e a descrição que eles fizeram, porque vai dar segurança jurídica. Um exemplo, o mediador pedagógico pode auxiliar na correção de provas. Sempre o docente regente, ele é o responsável. Isso, na verdade, nunca deixou de ser, tá? Sempre teve a figura do docente. O problema é que as instituições, às vezes, se perderam um pouco nessa organização, algumas delas, tá? E aí, É importante ter isso, que são papéis bem claros, e ter essa definição nas próprias nomenclaturas e resoluções dos seus conselhos, que eu diria que isso é um caminho interessante. e só para consolidar, definir exatamente papéis e responsabilidade de cada um destes atores, envolver os sindicatos patronais, porque a negociação coletiva que vai inserir e descrever isso nas convenções coletivas, ela vem fruto da negociação coletiva do sindicato patronal com os sindicatos trabalhadores. E para a gente não cometer também um reducionismo exagerado, tem situações pontuais, possivelmente nas sedes, em que essas figuras elas vão poder se sobrepor. Então você pode ter um coordenador de curso que é professor regente, que é professor conteudista e que naquele lugar da sede ele vai poder ser o mediador pedagógico. Então o grau de complexidade disso requer um debate com clareza para deixar todos os papéis e responsabilidades bem definidos quando acumula, quando não acumula, se a sua instituição vai permitir ou não acumular, para que você faça a regra interna da instituição, mas também uma negociação coletiva que dê segurança e envolve os sindicatos, tanto patronal quanto de trabalhadores. Eu vim orientando até Avançando na nas. pauta, vamos para um novo assunto aí. Acelera, Will. Tá. Eu venho orientando as instituições a fazerem duas resoluções, tá? Uma da organização didático-pedagógica, organizando o modelo acadêmico e essa transição também de cursos. E uma outra resolução falando da organização administrativa e de pessoal da EAD. Então ali você cria isso, aprova no Conselho Superior para ter essa segurança. E aí se trabalha também, junto aos sindicatos ali, esse formato, tá? Mas é importante que as instituições regulem isso internamente, tá? Das avaliações ali, só um único comentário. A avaliação peso é majoritário na nota final. Muitas instituições já adotavam isso, tá? A avaliação presencial, ela sempre existiu, ela nunca deixou de existir. A não ser na pandemia existia uma norma que permitia fazer avaliação online, tá? Mas a avaliação ela é presencial, tá? O MEC, na verdade, ele regulou, porque ele não regulava isso, ele só cobrava das IES, ele não tinha regulado. Agora ele regulou isso, tá? O próprio decreto de 2017 falava que caberia uma norma específica no MEC, o MEC nunca publicou essa norma específica. Mas ele cobrava, sim, a prova presencial, tá? Ah, tá, aqui, plataformas digitais, aqui são só alguns pontos que a gente marcou que é interessante a fala. Plataformas digitais. Tem que olhar que tem que ter identidade institucional, e isso é obrigatório. Tá? Porque tem algumas instituições que às vezes tem lá as plataformas, compra as plataformas digitais e não personaliza. Quase todos os fornecedores criam essa possibilidade de personalizar, uma coisa até meio básica. Mas tem instituições que não faziam isso, tá? E não pode. Tem que ser a identidade da própria instituição. Materiais didáticos. É necessário que o docente tenha uma participação ativa em relação a isso. É lógico que nós compramos materiais, não tem problema comprar, terceirizar a produção do material didático, sem problema algum. Mas como que o docente participa? Qual é o grau de participação dele? Porque ele é o responsável por fazer as avaliações, as provas têm que ser feitas pelo docente, né? Ele ajuda com os materiais complementares, ou seja, o que ele faz? É importante isso ter clareza no modelo, e aí a importância da organização de dados pedagógicos, você definir isso na resolução. Ou seja, o que se espera do professor conteudista? O que se espera do professor regente? Ou seja, como que eles vão participar ativamente? Porque a função pedagógica é do docente. Sempre foi, tá? Eu acho que essa normativa nova, ela organiza melhor isso, tá?
Os polos EAD, é vedado o compartilhamento entre essas. Isso impacta muitos modelos de muitas instituições. Porque existem aqueles múltiplos, multipolo, né? Que vem de 5, 10, 30 IS, tá? Isso não pode, tá? Não pode, tá? Antes podia porque não existia norma que proibia. Hoje não pode mais. Isso, de uma certa maneira, organiza um setor que estava bastante solto e bastante bagunçado, tá? Na minha visão, enquanto consultora, eu sou consultor da Roper desde 2007, tá? Estava muito ruim isso, tá? É uma maneira de organizar. Para as instituições sérias, isso estava ruim. Para quem tá só vendendo e só quer o recurso financeiro, aquilo tá tudo bom, tá certo. Agora isso organiza. Tem algumas dúvidas que a gente tem, eu acho que à frente a gente vai colocar algumas coisas, mas se a Nilbe quiser adiantar alguma coisa, Paulo, fique à vontade aí, tá? Em relação a isso. Nessa questão do polo EAD, nós também temos um problema que, por exemplo, uma mantenedora que tem 4 mantidas. Em uma das mantidas, eu tenho o credenciamento EAD. E faço o meu EAD nas minhas outras mantidas que têm nomes diferentes. Então, numa mantida A, eu tenho credenciamento presencial, mas eu sou polo de uma mantida B de uma mesma mantenedora. Então, neste caso, numa leitura fria do texto, não poderia. Eles não especificaram como Não mantenedora, especificar. né? Mas pelo que eu conversei, parece que a Ceres, o Daniel disse que vai ter uma resolução, uma portaria específica para polo. Específico. Sim. E aí, Will, só para complementar, e aí eu já aproveito e respondo aqui, ou tento responder a pergunta do Dennis Helmer, né? Qual que é o contexto disso? O polo e a sua viabilidade, digamos assim, que é o conceito da pergunta que é feita aqui no Q&A, bom, neste novo cenário, você vai precisar de um outro trabalho de planejamento, inclusive planejamento de qual é o curso que deve ter nesse polo, porque isso vai determinar a infraestrutura que o polo precisa ter, já que a infraestrutura tem que ser compatível com os cursos e com a quantidade potencial de aluno. Então, naquela linha de toda a formação das pessoas mudam, você precisa ter uma preocupação genuína de seguir verificando a viabilidade de cada polo e ter ainda, principalmente quem atua no modelo de polo parceiro, ter ainda mais próximo cada um dos polos para definir qual que é o ponto de equilíbrio, quando é que viabiliza. Essa é uma operação que está tendo sucesso ou não? Onde que estão os potenciais para seguir explorando para garantir a viabilidade do polo? Né? E é um tema sensível, porque fechar um polo significa dizer excluir toda uma região, e isso vai precisar de muito mais energia, e isso tem que entrar para dentro do seu programa de formação. Olha aí, galera. Eu vi aí, o MEC falou que metade dos polos iriam fechar. São 25 mil polos, a média de 4 a 5 pessoas por polo. São 100 mil pessoas no desemprego. Eu acho que assim, foi uma fala meio de improviso ali de um diretor das séries ali, que ele falou isso, mas ninguém refletiu sobre isso. Se você fecha 25 mil polos, são 100 mil pessoas, 100 a 125 mil pessoas no desemprego e quase 1 milhão de alunos. O Né? que eu acho Porque. que vai ocorrer, Vianney, não é bem isso, Aham. tá? Eu acho que vai organizar, porque às Não, vezes não, eu essa tenho um fala, essa polo, fala, essa eu fala tenho, não é eu minha, tenho, essa eu, fala é do MEC. O MEC que não, falou eu que ia sei, fechar mas eu 25 mil tenho um polos. polo, às vezes eu tenho um polo aparecendo 10 vezes, porque ele está vinculado a 10 IES diferentes. E vai ter que ter E uma muitas vezes escolha. sem estrutura também, né? Sem Muitas vezes sem estrutura. Não, estrutura. aí é uma outra discussão, né? Porque tem muito polo que é uma portinha, tá? Mas acontece que eu tenho polos que ele está vinculado a 10, 20 IES. Vai fechar porque isso não vai poder acontecer. Então, eu tenho que ter o polo com uma identidade visual, seja ele organizado e oferecendo para um cliente aquele produto. Então não é que os polos vão deixar de existir, essas pessoas vão perder seus empregos, quem está lá. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que nós vamos ter uma organização e às vezes até não uma, vai ter uma abertura maior de polos, em questões físicas. Isso eu acho que é algo, uma tendência que ocorra, mas vai evitar esse compartilhamento. Então, não é 25 mil real, né? É igual as vagas autorizadas. Você vai olhar lá, tem
hoje eu nem sei o número de milhões de vagas autorizadas, e que o Brasil não preenche 20% do que é aquilo, tá? Aquilo é fake, tá? Então, essa organização, ela é necessária por uma questão regulatória e por uma questão até de direito do consumidor, né? Então, isso vai Excelente. ter uma Então, organização. Exato, eu vou exato, da dizer, qualidade então, daquilo que ó, a gente está galera, entregando para o aluno. todo mundo que é dono de polo aí, manda rezar a missa amanhã para São Wildenilson, tá? Sim. Todo mundo que é dono Eu de acho que vai ocorrer polo, uma escolha, tá? então todo Para mundo aí que você vai amanhã, vender o quê? ação de graça para São Wildenilson, que os polos não vão fechar, vão só ter um agrupamento. Vida que segue, nova pauta aí, Vamos vamos lá, lá. nova pauta. Ele fala lá de formação continuada, que é um elemento que ele traz, que tem que ter formação. Eu acho que essa formação de competências digitais ocorre para os alunos e para os professores. É importante as instituições, como está na lei, demonstrar como que isso ocorre, tá? Formato de oferta, tá? E aí vai entrar em alguns elementos que são importantes. Presencial, mínimo de 70% presencial, ou seja, o que antes era 60 passou a ser 70, tá? E isso é um impacto em custo? Não acho que é um impacto em custo. São poucas instituições que trabalhavam com 40% em EAD, tá? Não é um número tão significativo, porque um curso presencial muito EAD é uma questão muito particular, às vezes, de uma determinada região, uma característica de uma cidade que tem ali as suas particularidades, mas não era todo mundo que estava indo. Eu mesmo, na consultoria, a gente implanta em torno de 14, 15% em EAD em cursos presenciais. Porque você acaba prejudicando aquele aluno que está atrás de um curso presencial. Então, vai ter um impacto no setor isso? Vai, mas eu diria que é um impacto menor, tá? Não é um impacto tão grande. No semipresencial, aqui não. Aqui a gente tem um impacto maior, porque organiza uma área que estava, a meu ver, muito assim, desassistida de ponto de vista de parâmetros de qualidade, tá? O semipresencial, aí ele organizou em áreas. Área da saúde, são dois grandes grupos, na verdade. Você tem lá um grupo que é a licenciatura, que a gente vai falar que é um caso à parte, que é a educação, né? Na grande área do conhecimento. E um outro grupo que tem lá a engenharia, a, a, a área da saúde e a área de agrárias. Eu estou Saúde, falando, bem-estar. sintetizando. Saúde e bem-estar, porque bem-estar ali entra serviço social, né? São áreas que afetam diretamente, tá? Para quem oferece saúde, muitas instituições já tinham uma certa organização, porque você tem que ter as práticas presenciais. Isso já ocorria. Eram, existem poucas instituições oferecendo em EAD puro saúde. O que você não consegue cumprir a DCN, então a maioria não estava assim, tá? Então, eu mesmo atendo instituições, grupos que têm a área da saúde, né, biomedicina, nutrição, que vai migrar tranquilamente para um modelo semipresencial, porque a gente já fazia semipresencial, né? Quem é instituições assim mais organizadas, com estrutura de polos melhores, a própria instituição oferecendo, você atende. Quem não tinha isso, estava tudo no laboratório virtual, que não atende a DCM, tá? Isso é um fato. Esse sim vai ter um impacto em custo. As engenharias têm um impacto em custo significativo, tá? As engenharias, porque é muito diverso a engenharia. A engenharia de produção, eu conseguia trabalhar mais à distância, com pouca atividade presencial. E aí eu vou ter que cumprir a regra de 40 presencial mais 25 no mediada ou presencial. Então, engenharia de produção, o impacto é grande. Engenharia elétrica, o impacto é grande. Engenharia elétrica eu também consigo fazer muita coisa à distância. A engenharia civil já me exigia laboratórios presenciais. A engenharia mecânica, com certeza, exigia laboratórios presenciais. Aí eu tenho diferentes organizações das instituições, né? Instituições fazendo muita coisa à distância e instituições fazendo um trabalho já com muita coisa presencial. Então, eu tenho um misto aí de instituições que vão ser impactadas e outras não, que não vão ter grandes impactos. Só que eu tenho um cuidado maior no desenho do currículo, tá? Esse modificou bastante o desenho do currículo. A área de agrárias, medicina veterinária, eu quase não tenho à distância, então praticamente não tem semipresencial. E, e agronomia, essa sim eu tenho à distância e passa a ser semipresencial, também tem um certo impacto, mas eu diria que é menor, porque você não roda ciências agrárias sem laboratórios presenciais.
Não roda, tá? Minha primeira graduação foi em engenharia florestal. A área de Will, agrárias é presencial, tá? Então é um pacto que eu diria que é misto. Já o Will, à querido, distância, o impacto é mínimo, tá? só uma Fala lá, ilustração Viana. aqui. Minha primeira graduação foi em engenharia rural, da UNB, matrícula 7602251, Vai. né? E eu fiquei super contente agora, esses dias, com o pessoal lá do Unipan, lá de Patos de Minas, porque o curso deles, da área de agrárias, teve um ENAD mais alto que 90% dos ENAD de presencial, e é um curso EAD. E eles organizavam na pedagogia da alternância. Em época de plantio, colheita, adubação, insumos, não tinha aula presencial, era atividades online. Nos intervalos, atividades presenciais. E eles conseguiram ter um resultado fantástico no ENAD. Também em engenharia de Minas, fizeram a pedagogia de alternância, tá? Porque o pessoal que trabalha com mineração fica às vezes 30, 40 dias dentro da Isso. mina, né? Sim. Então foi um trabalho assim fantástico, assim, eu Então, lamento que o MEC não tenha visitado mas esses isso não cases é de excelência. impactado, Vianney, não é impactado. Não, Esses não, porque, cursos, não, a não. forma como eles estão organizados, eu estou falando de ordem casos reais, tá? Eu tenho Aham. instituições que o impacto financeiro é mínimo nessas áreas, Sim, tá? sim, Porque sim. a Eu só estou dizendo organização já que tinha a previsão presencial. O grande é, problema é que você aí tem hoje um problema que você amarra, você cria um regramento que tira a flexibilidade de organização da IES. O que eu estou dizendo, por exemplo, é é que o Unipan médio. conseguia, com autonomia, fazer uma organização de oferta flexível, agendando com o calendário com flexibilidade. Mas Mesmo com isso o você pessoal pode, na Vianney, mina, não tinha foi. atividade. Isso é que eu lamento que o Mas isso MEC não não foi observou esses impedido. exemplos. Não foi impedido isso. A área da saúde, quem já está trabalhando com muita atividade presencial, não é impactado. Eu diria que a área da saúde, o MEC poderia até ter sido mais rigoroso, ele foi, ao meu ver, até menos rigoroso. A gente vai mostrar. Na verdade, a gente ia mostrar mais modelos, mas não vai dar tempo, a gente só pegou Ah, dois. assim, ó, por Mas falar e é não vai dar possível. tempo, Tá? os meninos Vamos aqui estão decorrer. dominando a cena, tá? Eu estou fazendo um controle de tempo aqui. O Will está com 67% do tempo, o Paulo Menezes está com 20 e poucos e a Nilbe está com menos de 10. Vamos dar uma reequilibrada nessas falas aí, meninos. Vamos lá, Vocês três aí, Nilve. vamos reequilibrar aí, porque como vocês estão mediando, eu estou anotando os tempos. Se fosse Sim. eu mediando, eu faria marcadinho certinho para cada um. Mas vamos reequilibrar esse jogo aí. Nilve, pode explicar a licenciatura? Não, nem vem, não. A gente não mexe em time que está ganhando. Vai lá, Não, não, Will. não, não. Aqui é o seguinte, aqui é todo mundo está participando aqui, ou é silêncio ou é a vez da Nilbe falar. Bom, nas licenciaturas nós já tivemos o webinar da Jucimara, perfeita, que defendeu e inclusive escreveu, junto com outros especialistas do EAD, um arrazoado e mostrando, inclusive, alguns problemas da Resolução 4. E aí nós temos, talvez, o mais amarrado que nós tenhamos nesse novo momento sejam as licenciaturas, porque nós temos exatamente 3.200 horas totais, com 4 horas, 50% dos conteúdos específicos e obrigatórios presenciais, e nós temos ainda extensão, estágio e conteúdos específicos divididos exatamente nisso. Então, qualquer coisa, qualquer modelagem que saia desse escopo vai impactar financeiramente e vai impactar também em toda uma outra organização e uma lógica. Pode passar aí. É aqui só para deixar claro, tá? Na resolução de 2024, que ela tem que ser implantada em Ah, é 2026, verdade. tá? Então as instituições já precisavam organizar isso, tá? Eu estou implantando tudo agora, esse semestre, nas instituições, orientando, né? Para que ocorra essa implantação, né? E uma coisa que é importante deixar claro: o decreto ele fala em 90 dias, em 2 anos, mas nós temos as licenciaturas que já começou o ano As passado, DCNs, gente. sim. As DCNs já estavam em implantação. Então, nós temos mais esse terceiro prazo que precisa estar implantado aqui para 2026. Então, nós Isso. temos que tomar muito cuidado com todos esses E, prazos. e nessa resolução ela tem um ponto específico que ele fala: extensão é presencial para todas as IES. Então, quando eu tenho ali os percentuais de semipresencial, né, e de EAD, né, extensão é presencial, né? Não, eu não consigo fazer extensão à distância, tá? Isso está na própria resolução da extensão. Estágio é presencial, não existe estágio à distância,
tá? Isso é da natureza do componente, é presencial. E eu tenho, no caso da licenciatura, um indicador que me fala que 880 horas do núcleo de conteúdo específico, que é o núcleo 2 da DCN da licenciatura, tem que ser presencial. No caso, nos cursos à distância, tá? E aí entende-se também que o semipresencial ele é à distância, tá? Então, 880 horas precisam ser presenciais. E aí Obviamente, não tem choro nem vela, porque não. o decreto, inclusive, coloca que a DCN se sobrepõe ao decreto. Isso. Tem um artigo no decreto, eu não sei de cor aqui, mas ele coloca o seguinte: se a DCN exceder ao que está disposto nos formatos na carga de presencialidade, entendida como estágio, práticas, laboratório, a DCN é Prevalece. preponderante. Por isso que tem um impasse, tá? Por quê? O decreto fala que nas licenciaturas, 50% de EAD, sendo 30% presencial face-to-face e 20% síncrono mediado. A DCN não fala isso. Então, o próprio É, ministro deu uma entrevista dizendo o seguinte: não, na divergência entre o decreto e a DCN, prevalece a DCN. O ministro deu a entrevista dizendo isso e remeteu essa pauta para o CNE. Tá? Então, para todo mundo ficar ligado, quando tem uma discrepância entre a DCN e o decreto, prevalece a DCN. Por isso que a DCN é a rainha desse momento. e, Avançando não, vocês aí. e no próprio decreto, na própria organização, né, na portaria que depois foi publicada, fala que a licenciatura é 30% presencial, 20% presencial ou síncrono mediado. Então, eu É, posso ter 50% presencial, não tem problema, não está conflitando a legislação, não, tá? conflita, porque ela fala que é ou, mas não é ou, é só. A É, DCN não cabe o ou. Não, não, na não, mas DCN não. A DCN direcionou. A É, DCN direcionou. A DCN é rainha, galera. É isso. DCN é rainha, E tá? por isso que nós precisamos esperar, olhando a portaria 378, que o Ministério da Educação jogou toda a responsabilidade nas DCNs e no CNE. Então, nós ainda temos peças faltando desse quebra-cabeça, né? Nós temos as das licenciaturas, que é do ano passado, que nós temos 2 anos para implantar, então, meados de 2026, precisa já estar implantado. O Na que verdade, as para o instituições processo seletivo de 2026 já tem que estar implantado, né? já têm que estar pronto. É maio. Bora lá, Will. Bom, aqui eu fiz um desenho de modelo, tá? Só para a gente ficar mais claro. Aqui é o modelo do que caberia dentro, considerando o decreto, tá? Então, módulos são 4 módulos. Por que isso? Porque ele define 10 semanas letivas, o mínimo. Se é 10 semanas letivas, nesse formato de 4 módulos no ano letivo, funciona bem. Você vai ter 10 semanas letivas, tranquilamente você fecha o calendário, tá? Existem outros grupos de instituições que trabalhavam por oferta por disciplina, seguindo na sequência. Isso não é possível. Eu tenho que ter 10 semanas. Também não posso, modelos diferenciados. Eu tenho instituições que eu adotei 5 módulos no ano. Não dá. Não, você não fecha o calendário. Tá? Então tem que ser ou esse modelo ou o modelo semestral. A diferença é modelo semestral, em 10 semanas você tem que fazer uma prova, como se fosse uma prova no meio do semestre, que é aquela prova bimestral. O que eu não acho que está incoerente, tá? Porque um curso semestral você obrigatoriamente você acaba tendo que fazer uma prova no meio do caminho, né? Então isso não está incoerente. E nesse modelo aqui de 4 módulos, você faz a prova presencial ao final do módulo, sem problema algum. É um modelo que muitas instituições rodam, tá? Nesse formato. E aí você tem as disciplinas, que eu fiz um desenho do que caberia para o cumprimento da carga horária. Nesse caso aqui, eu tenho o ano 1 ao ano 3 e o ano 4 ali fechando a carga horária de estágio. Isso daqui é para licenciatura. Isso daqui vai me dar um total. Deixa eu só puxar aqui um pouco para baixo aqui para sair da tela. É, disciplinas presenciais, disciplinas EAD. Aqui é como que eu organizaria a semana. Eu tenho ali as disciplinas EAD, o PI que seria extensão, projeto integrador, se quiser dar outro nome, sem problema, projeto de extensão, não tem problema nenhum. Esse é presencial, tá? Tem alguns módulos que eu não vou ter aquela disciplina EAD de 40 horas e nem o PI de 40 horas. Eu teria uma disciplina única com EAD síncrono mediada e uma parte dela presencial, tá?
é um exemplo do que pode ser implantado. E eu tenho, obrigatoriamente, aí eu deixei no sábado, mas poderia ser qualquer dia da semana, a aula presencial. Se eu trato de módulo trimestral, né, que é o formato que eu mostrei, uma disciplina de 40 horas são 4 aulas, tá? Diferente no modelo semestral, que 40 horas são 2 aulas semanais, tá? Então, no modelo concentrado, isso dobra, tá? Mas aqui está uma distribuição normal que fecha, nesse desenho que eu coloquei, fecha o presencial 50%, EAD mediadas 10%, e o EAD os 40%, exatamente o que é necessário ali para atender a legislação, tá? Esse é um desenho que é um modelo que poderia ser adotado, tá? O outro formato que a gente mostrou aqui é o modelo à distância, né? Que é um modelo que é o menos impactado. Um exemplo, administração ou tecnólogo em processos gerenciais, gestão comercial, organizado no mesmo formato de 4 modos. É o formato que eu, dentro da EAD, implantando EAD, é o que eu mais trabalho, tá? Isso trabalho já há alguns anos, já trabalhando nesse modelo em EAD, que é um modelo de 4 módulos no ano, tá? Cada módulo compondo 200 horas, porque daí eu fecho, por exemplo, gestão comercial, são 1.600 horas pelo catálogo de tecnologia. Então, vai me dar as 800 horas no ano, 2 anos, 1.600 horas, Galera, fecho redondo, tá? ó, vamos abrir um espaço. Will, querido, eu queria abrir um espaço para participação maior aí do Paulo Menezes e da Nilve também aí. Já são 3 minutos para as 4 horas aqui da tarde aqui. Eu perguntei no chat aqui se a gente poderia esticar um pouquinho mais para dar tempo de responder as perguntas e concluir as apresentações. Então, dá uma equilibrada aí com o Paulo e a Nilve para a gente poder fechar e depois vamos para responder as Ok. perguntas. Vai lá, A minha, Paulo. não, a minha sugestão era inclusive essa, assim, se você olhar o Q&A ali, tem muita coisa boa que dá para a gente explorar o que está faltando. Vamos direto para o Q&A? Pode ser? Pode ser assim, Pode então? E ser? aí, ali, a gente faz uma rodada, uma pergunta para cada um, para não ficar só uma pessoa concentrando, então. Isso aí, as Pode mais ser? difíceis para newbie. Tá, beleza, então. Tá. Ok, eu só Valeu, vou hein? passar. Eu vou Ó, passar, então, Paulo, aqui a nossa ó. programação aqui, e assim que eu passar a programação, a gente vai, então, para as perguntas e respostas aqui. Deixa eu só acessar aqui a nossa programação aqui. Está aqui a nossa programação, deixa eu abrir a programação aqui. Está aberta. Eu vou passar a programação. Galera, nós vamos para perguntas e respostas, tá? Vamos lá, eu só vou passar a programação da Roper aqui. Essa bateria de webinars da Roper só é possível acontecer porque nós temos um conjunto de empresas que nos apoiam, que nos patrocinam. Então, a gente tem que agradecer essa gentileza, porque elas é que levam até você o webinar da Roper. A Liceu, a nossa patrocinadora, ela é a principal plataforma de gestão acadêmica do Brasil, tá? E ela trabalha com a organização desde a inscrição do aluno, a enturmação, a alocação docente, a alocação de mediadores, agora vem por aí, a alocação de professor regente, vem agora por aí, tudo na Liceu, exportação de dados para o ENAD, exportação de dados para o censo, até o diploma digital. O Fábio Cesp é o contato da Liceu, está aqui no chat, fala com ele, para ele te atender. Também temos a parceria da D2L. A D2L ela traz para o Brasil a principal ferramenta de learning de classe mundial, que é o Brightspace. Na D2L, com o Brightspace, você consegue atender tudo que o novo decreto pede. O novo decreto pede rastreabilidade, pede histórico, pede tracking, tudo que o novo decreto pede de tecnologia com rastreabilidade, a D2L oferece para você. Então, você pode ter uma operação segura de comprovação. Comprovação passa a ser essencial nesse novo desenho. E a D2L pode oferecer essa comprovação para você com uma eficácia fantástica e com inteligência artificial embarcada. Fala com a Luciana Rosário, que está aí no chat. A princípio, é uma fintech especializada em ensino superior e trabalha com receita garantida e gestão financeira completa. A princípio, ela traz para você a segurança da operação, para você focar no acadêmico. Nessa transição, então, agora, gente, até 19 de agosto, matricula no formato atual. De 20 de agosto em diante, só nos atuais formatos. Não tem choro nem vela. É isso mesmo, tá? Então, organiza para você cuidar do acadêmico da organização. Fala com o Diogo Fonseca, está aí no chat. O Marco Aurélio é da Crédito Ficou Fácil. Ele ajuda você a trazer um aluno que não tem capacidade plena de pagamento.
com financiamento estudantil contemporâneo, até 4 fiadores, tudo funciona online. A Crédito Ficou Fácil, ela é uma parceira inovadora nesse cenário. Fala com o Marco Aurélio, o contato dele está aí no chat. Semana que vem, quebra tudo, galera. ENAD 2025 virou uma coisa gigantesca. Porque o da licenciatura vale para prova nacional docente. O da medicina vale para residência. E o ENAD das demais formações, ele passa a ter um desenho completamente novo, muito mais complexo, e você vai ter que rebolar para dar conta disso tudo. Quem que vai te ajudar semana que vem? O Adriano Coelho, nosso CEO, especialista em ENAD, o Paulo Menezes, que já está aqui hoje, que é do Regulatório e Acadêmico, vai estar junto, o Paulo Galvanini, que é do ENAD Medicina, vai estar junto, o Fausto Camargo, que também é do Acadêmico, vai estar junto na semana que vem, aqui quarta-feira. Para você contratar o Wildenilson, Paulo Menezes, ou Anilbe, ou qualquer outro consultor da Roper, você fala com o Samuel. O Samuel, ele é a nossa interface com o mercado. Então, o Samuel faz essa ponte do mercado com a Roper, e é ele que faz, ele internaliza as demandas dentro da Roper. Está o telefone dele aí, 41, que é Curitiba, Terra das Capivaras, 99605 4062. O Will Denilson, hoje com a gente aqui, ele tem um curso muito bacana, tá? Um curso novo, zero bala, que é Novas Legislações para a Educação Superior. Ele deu uma palhinha hoje aqui e ele sabe muito, e ele vai ajudar você. Então, ele vai trabalhar essa nova legislação num curso com você, completamente síncrono, e já está com inscrições abertas. Entra no site da Roper para você entender direitinho como que você pode fazer a porta para este curso. A IAD mudou, a IAD está mais híbrida, mas a IAD ela está presente em tudo. Ela está presente no presencial, ela está presente no SEMI e ela é a essência do formato EAD. Para você reorganizar a sua EAD, a sua operação de EAD, você reconstruir a sua lógica da EAD, a Roper tem 2 consultores especializados nessa área para você. Nós temos o Evandro e temos a Josimara Rueza. Os dois são especialistas de EAD, todos dois com mais de 20 anos de experiência, e eles podem te ajudar. Fala com o Samuel, faz o contato, que a gente tem um time completinho para ajudar você a turbinar a sua EAD. E a consultoria em regulação, você já conversou hoje aqui com a Nilve, conversou com o Paulo, conversou com o Wildenilson. Você tem uma segurança de operações completa dentro da Roper para você não correr risco regulatório. A Nilbe fala que regulatório é estratégico, tá? É muito bacana, eu adoro essa fala da Nilbe. Agora, 25 a 27 de junho, em Foz do Iguaçu, nós temos a etapa presencial do Prodese. O Prodese é a grande universidade da gestão universitária no Brasil. Agora, em junho, gestão de talentos e liderança. Entra no QR Code, vai no site da Roper, faz sua inscrição e você vai passar 3 dias em imersão com a gente. Imersão presencial, tá? Não foi o MEC que inventou, não, tá? Já tem 20 anos que tem esse programa, tá? Vamos lá, galera. Devolvendo a bola para vocês, então vamos para o QR Code, rodada de pergunta. Uma para cada um. Vamos começar pela Nilbe, que foi a que falou menos. Nilbe, escolhe a primeira pergunta, responde, passa para o Paulo, passa para o Denilson e vamos girando o ponteiro assim. Olha, uma das perguntas que mais tem me feito é a questão do credenciamento. Então, como é que vai acontecer esse credenciamento único e esse recredenciamento? Essas Como? informações nós ainda não temos, porque o que tem é dia 1º de setembro, pelo calendário regulatório, vai estar aberto o momento para fazer o recredenciamento. E 1º de setembro, o credenciamento, e 1º de agosto, o recredenciamento. Imaginamos todos nós que será com a possibilidade de ter, ou você pede presencial, ou você pede semipresencial, ou você pede EAD. Eu tenho conversado com as pessoas do Ministério da Educação e o que é que tem se desenhado no PDI. Você vai ter que ter qual é o curso que você quer e a modalidade e o formato que você quer. Então, se manter a regra de um credenciamento único com 5 cursos vinculados, porque nós não sabemos se vai se manter essa regra de 5 cursos vinculados fora as licenciaturas, nós podemos, então, pedir administração presencial, por exemplo, biomedicina semipresencial e psicologia, não, psicologia presencial, biomedicina semipresencial e administração EAD. Então, isso não está claro. Todas essas regras operacionais não está claro.
Ô, Nós Nilbe, ainda estamos esperando que o Ministério da Educação diga como é que vai estar, porque os 90 dias também são para eles. tá, Fala. Nilbe, querida, o que que eu posso dizer aqui, ó? Eu conversava com o Adriano hoje cedo. Nós vamos ter que fazer um webinar exclusivo de licenciaturas de novo, porque o ENAD de licenciatura vai valer para a prova nacional docente. Nós vamos ter que fazer um outro webinar como esse com vocês três, depois que o MEC acabar de publicar esses instrumentos, provavelmente ali por agosto, setembro. Vamos deixar combinado, então, já hoje aqui? Tá? Sim. Então, Até, assim que a Vianney, gente tiver mais documentação, vocês três voltam, aí eu vou ser o mediador, que eu vou controlar o tempo de cada um. Tá olha certo? só, Tá? nós temos ainda uma questão. Nós vamos sair de um instrumento para curso e vamos para 10 instrumentos. Mas olha aí, ó, pensa no Caetano Veloso, que ele cantava o seguinte: como é bom poder tocar um instrumento. Pergunta agora para o Paulo Menezes responder. Vai lá, Paulo. Vamos lá, eu vou tentar ajudar aqui o Alcidon de Matos, que pergunta o que que mudou para pós-graduação. Bom, a Ah, que estrito... pergunta fácil, É resposta claro. fácil. A estrito senso, só para ficar claro, eu peguei pela ordem. A estrito senso vai sair instrumentos ainda da CAPES, né? Então nada muda para ela por enquanto. E a lato sensu, o que tem até agora é simplesmente o indicativo de que a sua pós-graduação acompanha o seu credenciamento. Então, se o seu credenciamento é presencial, a sua pós também é presencial. Se o seu credenciamento é EAD, ele acompanha o EAD, agora o EAD ou semipresencial. E se o seu credenciamento é nas duas modalidades, você pode oferecer nas duas modalidades. Ainda não teve nenhum tipo de mudança de fiscalização ou outra forma, outras regras possíveis aqui, tá bem? Completando a resposta do Paulo Menezes, eu acompanhei a live das séries na audiência pública com a deputada Adriana Ventura semana passada. A Adriana Ventura fez essa pergunta ao representante das séries e ele respondeu: não mudou nada, não vai mudar nada no lato sensu. Resposta categórica que a séries deu na audiência pública. Agora, Will Denilson, vai lá, Will. Escolhe Tá, uma pergunta aí, sapeca a resposta. eu vou responder da Isadora, que ela perguntou ali sobre os cursos presenciais. E de uma certa maneira, eu também vou responder da Isabela Albuquerque, tá? Vou responder das duas porque fala ali dos ingressantes, tá? Ela, por mais que a Isabela fala do ingressante no EAD. O que que acontece? Quem está hoje vinculado aos currículos, nos PPCs e tudo mais, nada muda, tá? Para esses alunos que estão, vida continua. Para os ingressantes, ainda no próximo processo, ainda no processo seletivo agora do meio do ano, também não muda. Você não vai mudar para alguns cursos ingressantes a partir de 17 de agosto de 2026, alguns cursos que entram em extinção, que são aqueles semipresenciais, ou aqueles, um exemplo, enfermagem AD, que passa a ser proibido. Esses daí muda para ingressantes até 17 de agosto não muda, a partir de 17 de agosto aí muda, tá? Então, para os cursos presenciais, é válida essa regra de 2 anos. Tá? As instituições têm um prazo para regularizar a oferta e diminuir de, às vezes, 40% em AD para 30%. O que, que é interessante fazer, e isso é importante deixar claro, quem for entrar em processo de reconhecimento de curso, ou seja, você vai entrar com um novo protocolo, você precisa se adequar ao novo decreto. Então, quem tem processo regulatório, né, que vai dar entrada em processo, já organize as informações e forneça atendendo o novo decreto. Aí você tem que antecipar. Aí você não pode deixar lá para frente, esperar os 2 anos, não. Os 2 anos é o prazo limite para ocorrer essa migração, ok? Então essa que é a diferença. Eu acho que aí esclarece a Isadora sobre a questão do EAD no presencial. E no caso ali que a outra colega perguntou sobre o ingressante do EAD, nada muda até 17 de agosto, não muda nada, entra no currículo que está vigente. Eu estou implantando novos PPCs para 2026, tá, nos clientes. Eu não estou implantando agora para modificar alguma coisa nesse semestre. É para fazer esse semestre para implantar em 2026, ok? Agora a Nilbia que vai fazer a resposta, e eu trouxe aqui a nossa mascote da pandemia, para quem não lembra, nos webinars da pandemia, a Frida era a nossa mascote aqui, e ela veio hoje matar a saudade.
Alguém dá um print aí para me mandar, que eu estou com as duas mãos ocupadas aqui. Eu não tenho como dar um print com a Frida em tela aqui. Ela veio dar um abraço em vocês aqui. Alguém me manda o print depois. Beijinho. Olha, Isso, valeu. sobre, Nilbe, sobre querida. todas as questões que estão envolvendo o polo. Então, tem vários participantes aqui que estão perguntando de polo. Como nós já tínhamos falado, o Ministério da Educação vai fazer uma portaria específica para polo, porque não ficou claro todas as especificidades que nós temos, inclusive eu já falei alguma delas. E vou falar sobre a resposta para Clarice, professora Clarice, de Presidente Prudente, minha grande amiga. Então, olha só, ingressantes para o segundo semestre de 2025, que fizeram a sua matrícula antes da publicação do decreto, o 12456, contrato de prestação de serviço educacional assinado com as regras anteriores. Como vocês entendem essa situação? Eles devem ser adequados à nova legislação? O Ministério da Educação, ele deixou claro que nos próximos 90 dias, tudo fica igual. E que quem estivesse matriculado, inclusive na enfermagem AD, de algumas instituições que conseguem, né, que conseguiram essa possibilidade, e nas licenciaturas, que permaneceria igual neste momento, e eles teriam 2 anos para fazer adaptação. Então, professora Clarice, o que é que eu ouvi, né, do Ministério da Educação? Segundo semestre de 2025, não mude nada. Permaneça para pensar e planejar, porque o próprio Ministério da Educação nos deu 90 dias. Em 90 dias, você já iniciou as aulas desses alunos que fizeram a captação para esse segundo intake e o contrato já foi assinado. Ah, faltou a resposta exata, Nilbe. Chama Roper. Pronto, Clarice. Tá? Sim. Por quê? Você não pode correr risco. Qual que é a proposta da Roper? A proposta da Roper no regulatório, e a Nilbe é muito rainha nisso. O ensino superior é uma concessão pública, tá? A gente tem que cumprir o regramento, tá? Então, o regramento está dado, ele é complexo, e para você cumprir o regramento, se você tem alguma dúvida, pode recorrer à Roper, que nós temos um time do regulatório completo para te acompanhar, para te ajudar, tá? Então, tem alguma dúvida, não coloca a sua instituição em risco. Chama a Roper e conversa com a gente. Vai lá. Paulo Menezes. Vamos lá, seguindo a ordem aqui, Márcio Silva, o mediador pedagógico será a responsabilidade da matriz ou polo para ser curto, direto, matriz e informação dele no censo. Excelente. Wildenilson, direto ao ponto. Tá, eu vou pular aqui e vou para da Elizabeth. Em relação a 30% presencial, seria possível organizar em imersões? Pode, é livre. Isso é metodologia da instituição. Não há nada que o MEC vá barrar isso, tá? Então é livre. A regra da prova presencial é que tem ali uns 10 semanas. Eu entendo que isso também vai ser válido para qualquer tipo de atividade à distância, tá? Mas o resto, como você vai organizar, é a metodologia da própria instituição, respeitando as 10 semanas letivas. Nilbe, querida, próxima pergunta e resposta. Eu acho que eu vou acabar com essa daqui, falamos todas. A questão dos cursos que já receberam reconhecimento, como vai ficar? Cursos que já receberam reconhecimento, eles têm o seu fluxo finalizado. Os cursos protocolados, que ainda não finalizaram o seu despacho saneador, vão ser extintos e vai começar de novo o pedido novamente. Quem pagou já a taxa, obviamente, se já está em análise de despacho saneador, já pagou a taxa vai ser reaproveitada. Paulo Menezes, antes de você responder, eu quero agradecer aqui a Cissa Pestana, que mandou para mim o print aqui, eu com a Frida aqui, a nossa mascote da pandemia. Para quem não sabe, durante a pandemia, todo mundo estava em casa, eu hoje estou em casa, e eu fazia os webinars de casa. E a Frida, onde eu estou, ela vai. Né? Então, a Frida vinha para todos os webinars durante a pandemia e participava no meu colo dos webinars da pandemia. É só para situar, para quem não sabia. Cissa Pestana, muito obrigado pelo print que você me mandou aqui. Paulo Menezes. Vianney, eu escolhi uma porque não tem resposta para gerar polêmica e de repente os três se manifestam para ir encaminhando para o alongar da hora. O Marcos Crepaldi fez a seguinte pergunta: posso compartilhar o polo com uma outra IES presencial?
É uma pergunta que não tem uma resposta definitiva. O Marco diz que não pode haver um polo multimarca. E eu estou entendendo que a pergunta dele é: eu não tenho credenciamento EAD, tenho aqui uma instituição presencial, posso ou não ter um polo de outra marca aqui? Tecnicamente, isso é uma questão interpretativa. Se você interpretar o pé da letra, a resposta é não. Se tem duas marcas no mesmo lugar, em tese, não pode. Mas não dá para cravar na pedra e escolhi essa exatamente para gerar polêmica, porque a gente te atrapalhou enquanto mediador hoje. Eu sei que a Nilbe não sabe, e eu sei que o Paulo Menezes não sabe. Talvez o Wildenilson saiba qual que era a frase típica do robô do Perdidos no Espaço, quando alguém fazia para ele uma questão complexa. O que, que ele respondia? Ah, eu não Não lembro, tem não. resposta. Não tem resposta. Não tem resposta. Para quem não lembra, né, do Will Robinson, tá aqui o Will Denilson, tinha o Will Robinson e o Dr. Smith e o robô, né, que seguramente foi a inspiração para o R2D2. A diferença é que o R2D2 tem respostas, né, mas o robô do Perdido no Espaço não tinha respostas. Tá? O Wildenilson, querido, vai lá, mais uma pergunta. Galera, o povo não quer ir embora, tem 224 pessoas aqui. Vamos seguindo a pergunta e resposta aqui. Vai lá, Will. Tá. Teve uma pergunta ali que é sobre a questão de professor conteudista, tá? É da Carla Sherman. Se o material didático ser terceirizado, né, professor conteudista, ou se ele é da IES. Na realidade, o docente conteudista, ele pode ser terceirizado, é o meu entendimento que eu tenho ali a respeito da legislação, do marco, os referenciais de qualidade. A questão é o docente regente. Esse é da IES, é a sede, e ele que é o responsável pedagógico, tá? Tanto pelo conteúdo, como pela avaliação, como por supervisionar os mediadores pedagógicos. Então, o docente regente é o que vai contar nos critérios de avaliação do MEC, não o conteudista. Então, o conteudista eu não vejo problema em terceirizar, tá? Agora, é responsabilidade pedagógica do docente regente. Então, ele que tem que fazer o plano de ensino, ele que tem que orientar o tipo do conteúdo, ou ele orienta ou se adapta, mas ele complementa, tá? Ele tem que ter uma participação ativa. Ele pode complementar o conteúdo produzido pela empresa terceirizada, não vejo problema. Nilbe, querida. Tem uma pergunta que é sobre o credenciamento simplificado e olhando o calendário regulatório, aparece a questão de processo com dispensa de visita. Se for manter a portaria 20 do padrão decisório, o critério de dispensa de visita é aquele que curso reconhecido na mesma área do eixo tecnológico, nota 3, nota 4, nota 5, você consegue solicitar para o MEC a autorização de curso com dispensa de visita. Nós não sabemos se essa portaria do calendário regulatório se refere a este modus operandi. E processo simplificado que fala o decreto, nós também não tenho resposta, não tenho resposta, não tenho resposta, porque faltam peças desse tabuleiro para nós termos todos eles, para todas as respostas estarem assim, como eu gosto de falar, né? Firme, reta e precisa. O Giancarlo Wiesentheimer, meu grande amigo lá de Rio do Sul, uma cidade heróica, que a cada 1 ano e meio, 2, tem uma enchente de 10, 12, 13 metros, eles limpam tudo, arrumam tudo e a vida volta. Um dia eu falei assim, como que vocês conseguem? Aí eles disseram assim, a gente já nasceu peleando, né? De criança a gente já nasceu peleando. Então, assim, meus grandes amigos lá de Rio do Sul, o Evandro, nosso colega na Roper, né? O Evandro André de Souza, nosso colega da Roper, é de Rio do Sul. O Giancarlo Vizentani, da Unidade, na Universidade do Alto Vale, perguntou aqui onde é que tem os referenciais de qualidade. No webinar que a Dinamara fez, o Evandro Ribeiro e a Jucimara, eles colocaram lá o link do referencial de qualidade. Tu pode ir lá e pegar ali certinho que tem ali publicado ali no replay ali. Se não achar, me escreve que eu te mando, tá? E um grande abraço, então, para toda Rio do Sul e para o Fronza. Quem que é o Fronza? O Fronza foi a pessoa que idealizou o método Uniaselv da EAD, junto com o professor Tafner, ali em 2001, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Fronza, um grande abraço para você em Rio do Sul aí, beijão no coração. Paulo Menezes, sua vez aí agora.
Vamos lá, tem uma pessoa aqui, acho que é a Karina Veloso, que estava perguntando sobre e como é que fica a situação da equipe multidisciplinar. Karina, a equipe multidisciplinar ela aparece lá nos instrumentos de avaliação e nós vamos precisar entender com a publicação de novos instrumentos como é que vai ficar a situação desta equipe. Uma coisa que já dá para afirmar a partir dos referenciais de qualidade é que o professor regente ele entra com um papel muito importante porque ele é o responsável pela curadoria, ele é responsável por tudo que vai acontecer com esse conteúdo, conforme o Will também falou aqui na resposta anterior. Will Denilson Signorini, pergunta e resposta. Opa, tá em mudo. Opa, desculpa. Acabei apagando ali sem querer. Eu tava. Questão de polo, tá? Um caminho é convênio, tá? O polo, ele não pode ser de várias IES. Porque teve várias perguntas sobre isso, tá? Sobre polo. Mas um exemplo, eu tenho instituições que eu atendo, que às vezes são confessionais e que tem vários colégios. Sem problema usar como polo, né? E é feito um convênio, inclusive várias IES, né? Vinculada à mesma mantenedora, mas são várias mantidas. Faço convênio, é um caminho que tecnicamente eu acredito que não vai ter problema legal, tá? Perguntaram ali também de escolas. Eu não posso compartilhar aquele espaço com outras IES, mas eu posso ter para uma única IES. Ah, eu não tenho EAD, crio um convênio com uma IES, sem problema estar oferecendo. Então eu diria que a resposta é via convênio, e aí pega ali várias perguntas que fizeram sobre isso, tá? Vocês três passaram mel nas pessoas, elas não querem ir embora, elas estão agarradas em vocês. Que coisa mais linda, maravilhosa. Vamos mais uma rodada de perguntas então aqui. Nilbe, É, Marcos Eduardo Casa. Vocês têm algum comentário sobre processos de recredenciamento institucional? Os processos que estavam protocolados e não tinham visita em loco ainda foram cancelados. Creio que devemos esperar novos instrumentos e novo calendário. Marcos, eu acho que realmente é o momento de esperar. Eu tenho instituição que recebeu ontem abertura de formulário eletrônico de recredenciamento que estava com protocolo de compromisso. Isso dá um cheiro do que é que o MEC quer. Ele talvez esteja tentando limpar o protocolo de compromisso de instituições com recredenciamentos antigos, para que ele possa, em 2026, porque ele já avisou que em 2027 todas as instituições vão passar novamente por recredenciamento, dar uma limpada no que tem aí de estoque no EMEC. Então, olha só, nós sabemos de instituições que tinham portarias que valiam até 2030, 2031. Isso, pela leitura fria aqui da nossa legislação, vai acabar. Eles vão zerar, eles vão colocar um ponto de partida, colocando todas as instituições para fazer recredenciamento, e aí será um recredenciamento único, onde nós estamos imaginando que dentro do EMEC tenha as possibilidades de você escolher qual curso você quer ali fazer a sua oferta, com autonomia ou sem autonomia, pedindo a autorização. galera de Polo, rezar a missa para São Wildenilson. Galera de PI, rezar a missa para Nossa Senhora da Nilbe, tá? Então fica aí anotado, tá certo? Ação de graça, São Wildenilson para quem é dono de Polo. Ação de graça para quem é PI, Nossa Senhora da Nilbe. Paulo Menezes. Vamos lá, vou responder logo duas, porque uma é de ordem prática. Taginara Ueda, o material, a nossa equipe vai colocar o link aí para você assistir o replay, esse material fica lá. E a da Mércia Scarpelli, né? Ela pergunta qual é o prazo para a implementação do novo modelo semipresencial e como ficam os alunos veteranos. Então vamos lá, para os alunos veteranos, conforme lá o artigo 8º do decreto, ele termina o curso da maneira que ele começou e no curso que ele começou. Lembrando que na questão de prazo tem a casca de banana que o Will falou aqui hoje durante o nosso webinar. Alguns prazos são 90 dias, que são aqueles cursos que vão deixar de existir na modalidade. Então, como é o caso da enfermagem, que deixa de existir e vai existir apenas na modalidade presencial. Em 90 dias ele entra em extinção. Então, depois, no 91º dia, não pode mais receber matrícula. Todo o decreto
as instituições têm 2 anos para se adaptar e regularizar, lembrando que os 2 anos para a licenciatura começou a contar no ano passado, porque ela tem DCN diferente, então a gente vai contar a partir da DCN da licenciatura. Excelente. E quem entrar até 17 de agosto é considerado, nessa resposta do Paulo, veterano. Perfeito. Will, querido, Da Carla também, ela colocou, a IES pode ofertar cursos semipresenciais a partir do dia 19/8, já recadastrados no MEC, mas ainda sem o curso estar 100% de acordo com o decreto. Tipo, sem a presencialidade sendo obrigatória, a menos até terminar o prazo de 2 anos. O que que acontece? Alguns cursos, eles vão entrar em extinção, tá? Que é isso que o Paulo estava colocando. Então, exemplificar, Biomedicina EAD, que é um curso que muitas instituições possuem. Ele entra em extinção, o ato dele EAD. E ele vai passar a ser semipresencial, as instituições vão ter que cadastrar, tá? Como vai ser isso, a gente não sabe, nem sei se o MEC sabe responder essa dúvida. Exato, é isso, É, Will. Nós não eles, temos ainda essa. eles Se podiam vai ser migrar, tombado, se vai ser migrado, se vai ser eles podiam ter tombado. migrado, mas assim, porque eu tenho um ato legal falando que o curso é à distância. Em tese, eles têm que colocar ele em extinção, tá? É, mas eles poderiam aproveitar as informações, já tem ato legal, tal. Mas você vai ter que recadastrar isso. E aí você tem que informar conforme, porque o projeto ele é informado. Nesses casos, ele vai ter que ser ofertado semipresencial a partir do dia 17 de agosto. Né? Então, dia 18 de agosto, eu tenho que falar semipresencial na oferta, na divulgação. Eu tenho um prazo ali que eu tenho que alterar isso, né? Mas eu não posso ter novos matriculados porque o curso ele entra em extinção, tá? E eu não posso ter novos ingressantes, né? Então eu diria que a instituição tem que preparar para 2026. Nesses casos, tá? De saúde, engenharia, o que passa a ser semipresencial, organiza agora. Tá em tempo. Matricula agora até agosto, sem problema algum. Até o dia 17, que dá os 90 dias. Matricula sem problema algum agora, mas planeja 2026. E sempre EAD, quando a gente fala em EAD ali, o ciclo, sempre é o ano letivo, né? Não vai quebrar o ano letivo. Então não faz sentido a partir do dia 19/8. Não, né? 90 dias dá dia 17/8, tá? Não dá dia 19. Nós temos 2 meses ali com 31 dias, tá? Tem pegadinha ali no meio, tá? olha aí, É galera, olha dia aí, ó, a voz da 17, experiência falando 17, aí, ó. Nilbe, querida, 90 última dias. resposta para cada um, então. O professor Benhu, o reitor da Uninter, está participando com a gente aqui ativamente no chat, respondendo perguntas, inclusive complementando informes sobre a portaria, e ele acabou de colocar aqui, completando a fala do Paulo aqui, artigo 8º, portaria 381. Professor Benhur, querido, beijo para você e para toda a nossa grande família aí da Uninter, que eu tenho um orgulho danado da Uninter. Vi nascer. Eu lembro, eu estava numa reunião da BMS em Brasília, quando o Edson Franco chegou na reunião e falou assim: vocês não acreditam, tem um cara que deu entrada lá no MEC com um pedido para credenciar uma faculdade em Curitiba, na EAD, pedindo 20 mil vagas. Eu estava na reunião quando chegou a notícia disso. E ninguém conhecia o Wilson Pickler na BMS naquele momento ali, e foi um choque, porque foi o primeiro grande pedido de uma faculdade pedindo milhares de vagas. Até porque, naquele momento, apenas as universidades, centros universitários estavam avançando na EAD. Só tinha uma faculdade lá em Brasília, que era do professor Vicente Fonseca, que ela tinha um credenciamento de faculdade. O resto era tudo centro universitário e universidade. Aí a Uninter chega, a faculdade chega e pede um credenciamento enorme, e o Paulo Renato falou assim: não, não, tem que experimentar, tem que deixar acontecer para a gente acompanhar. Eu lembro, eu estava presente na reunião, fica aí registrado esse momento histórico aí, salvo engano meu, foi no segundo semestre do ano 2000, tá? É isso aí, então. Vamos lá, então, avançando aqui. Nilbe, uma resposta, Paulo, uma, Will, uma, a gente acabar esse giro aqui. Nilbe, querida. A questão de cursos que estão cadastrados hoje no EMEC como EAD, medicina veterinária, biomedicina, farmácia, esses cursos que já receberam avaliação, eles vão ter processos cancelados, extintos,
ou vão migrar? Nós não sabemos essa resposta ainda. A lógica seria que aproveitasse essas avaliações e o EMEC tombasse, mas foi a explicação que o Will acabou de dar. São atos diferentes, com códigos diferentes. Nós não sabemos ainda como é que o EMEC vai se organizar. E a gente tinha brincado até ontem, né? Esses 90 dias também servem para o governo se organizar e receber todas essas demandas da vida como ela é, né? O mundo real. Então, cursos que já receberam, é uma judiação demais você ter passado por todos os processos de reconhecimento, ter movimentado a instituição para receber esses reconhecimentos e eles simplesmente serem cancelados e começa de novo com um código semipresencial. Eu não acredito, sabem que eu estou sempre defendendo o Ministério da Educação. Eu não acredito que o Ministério da Educação vai fazer isso. Então, eu acredito que ele vai fazer um tombamento quando esses processos já estão adiantados. Agora, aqueles que ainda estão em fase de, processo, de despacho saneador, provavelmente vão ser extintos. Alô, Mac, tem dúvida? Chama a Nilbe. Vamos lá, Paulo Menezes. Olha, eu filtrei aqui, nós temos 3 perguntas de pessoas insistindo no sentido de que, mas e se for multimarca só para pós-graduação? E se eu tenho um credenciamento EAD, mas não tenho polo, eu quero ser o polo de outro. Bom, a informação que nós temos é polo multimarca não é possível segundo o que temos de regulamento até aqui. Então, mesmo se for para pós ou uma interpretação criativa ali, o decreto é taxativo. Multimarcas, não. A gente ainda não consegue responder nem se é multimarca do mesmo mantenedor. São cenas de um outro capítulo. Mas Sim, neste porque momento. em tese, o mantenedor não oferece curso. Quem oferece ex- curso é a mantida. Exatamente, né? Claro. Então, existem muitas dúvidas, mas neste momento a informação mais segura, a interpretação mais segura é multimarcas, não. Você pode até receber uma medalha da mantenedora, mas nunca um diploma da mantenedora. Tá? Will Denilson, querido. Eu vou para a última pergunta ali que eu vi do Luiz Costa, que ele fala ali da questão do pedir renovação de reconhecimento pelo calendário e como fica a emissão de diploma de cursos com reconhecimento vencido, tá? O que que acontece, tá? Eu vou responder isso porque isso é importante com questões legais, tá? Nós temos o MEC, ele não publicou o calendário, ele só foi publicar agora, né? Então ele publicou agora por meio ali da portaria 381, se não me engano, né? Ah, então, até então a gente não tinha um calendário. Ah, mas meu ato venceu em março. Você não está irregular desde que você tenha aquela janela de 50% a 75%. Ah, mas eu já passei. Venceu E em que tenha março, eu dado o passei. print, né? E que tenha É. dado o print. Não, mas eu deveria ter pedido, porque em tese o calendário deveria abrir, tá? Eu tenho que pedir sempre entre 50% e 75%. Mas eu deixei lá por último momento e passou. Você não está irregular porque o calendário não estava aberto em 2025. Ele abriu agora. Aí você tem que pedir. E o próprio INEP mandou um comunicado que nesses casos a IES tem que pedir até o dia 30 de junho. Não é aquela data que eles colocaram que está ampliado, acho que até agosto, se não me engano. É 30 Setembro. de junho, setembro. 30 de junho, porque você já venceu o prazo. Emissão de diploma não tem problema. Qualquer universidade que for registrar, entende-se que está legal, está dentro do que está dentro do período legal. Ah, mas meu curso passou, já estava com 90%. Depende, se venceu o ano passado, se tinha a janela do ano passado, você não pediu, aí você estava irregular o ano passado. Esse ano não, ok? Renovação é aberto automático pelo MEC e ele vai abrir, tá? Quem tem CPC 1 e 2, ele vai abrir renovação. Você tem que seguir os atos, a janela. Quando o MEC ele abre automático a renovação, você tem que responder, tá? Senão aí você fica irregular. Então é uma questão aí de respeitar esses prazos. Fechando com a máxima da Nilbe Ruggiero. Ensino superior é uma concessão. Nós somos permissionários. Nós temos que seguir as normas. Nós dependemos de autorização, nós dependemos de credenciamento, dependemos de reconhecimento, temos que cumprir todo o regulatório. A NILB ela é categórica, né? Então, nesse momento de transição, você não pode e não deve correr riscos. Não se exponha, tá? Tá com dificuldade para compreender, para interpretar, para poder fazer?
fala com a Roper pode te ajudar para você não correr risco e fazer a coisa certa nesse momento de transição. Vamos ficando por aqui então, galera. O povo não quer ir embora, mas nós temos compromisso. Eu quero pegar aqui um sorriso de cada um de vocês para dar um print bem bacana. Ó, eu tentei, a Nilbe saiu linda, mas apareceram dois borrões aqui ao lado. Acho que eu vou apagar e deixar só a Nilbe no print aqui. Né? É, Eu bem que tentei, né? Mas fica assim então. Galera, beijo para vocês. Semana que vem, quarta-feira, ENAD 2025. Dia 17, porque dia 19 é Corpus Christi. Então, dia 18 não tem webinar, vai ter dia 17, que é uma terça-feira. Nós vamos trazer a D2L com uma demonstração completa do que você precisa ter de comprovação via sistema para cumprir as regras que foram colocadas. E é muita coisa que tem que ser documentada e é muita coisa que tem que ser comprovada. Eu fiz uma reunião ontem com o Peterson, da D2L, né? E a gente combinou de fazer esse webinar especial dia 17, que é uma terça-feira. Põe na agenda aí. Ficamos por aqui. Beijo, abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. tchau. Abraço. Tchau, Obrigado um a abraço para todos. todo mundo aí, então. Bacana. Deu 579 inscritos.